Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é para a gente falar um pouco sobre os nossos materiais de revisão, tá? Então eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre os nossos materiais de resumos, de esquemas e de mapas mentais, tá bom? Primeiro que eu vou falar é sobre o nosso material de resumo. O que é um material de resumo e por que é importante você ter o seu material de resumo? Primeira coisa, o material de resumo ele é imprescindível para que você consiga revisar aqueles pontos que você já estudou. Então você foi lá, você assistiu sua videoaula, você leu seu PDF, você leu seu livro. O que você precisa fazer concomitante a isso? O que você precisa fazer ao mesmo tempo? Você precisa produzir o seu próprio material. Porque esse próprio material que você vai produzir, ele vai servir para você revisar esse assunto que você já estudou. Porque a gente já sabe que não basta só estudar, né? Você estudou aquele ponto, aquele assunto uma vez, o que você precisa fazer? Você precisa revisar. E você vai revisar como? Com o seu material, com o material que você produziu. Então, como que é esse material que você vai produzir? A gente tem várias formas, né? Você pode fazer um resumo, você pode fazer um esquema, você pode fazer um fichamento, você pode fazer um mapa mental. Isso fica a seu critério, conforme você considerar que é melhor para você resumir. O que eu gosto de fazer? Né? O que eu mais faço? A maioria do que eu faço em formas de resumos e em formas de esquemas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que são os meus materiais de revisão. Olha só. Primeiro, eu vou pegar aqui um material que é basicamente um resumo, tá? Esse material aqui, tá? É de direito penal, vocês podem ver aqui, ó, crime doloso, tá vendo? Vem aqui, ó, crime doloso. E daí eu peguei uma folha A4, parti no meio, tá? Ó, e fui fazer aí o meu resumo, tá? Desse assunto. Então, o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem frases, né? Alguns conceitos com algumas palavras principais. Eu tenho cores diversas, tenho setinhas, né? Tem alguns esqueminhas aqui, algumas abreviações para eu lembrar, né? Então aqui, ó, em meia folha de papel A4 eu consegui fazer um resumo desse ponto. Resumo por quê? Vocês vejam que está basicamente em forma de texto, né? Tem um esqueminha aqui, mas está basicamente em forma de texto. Eu consegui então resumir esse ponto dentro dessa folha aqui, tá? Às vezes o assunto, ele não se esgota numa metade de uma folha A4, então eu preciso de um espaço maior. Então eu venho e faço aí, tá? Uma folha maior, pego uma folha A4, né, inteira, e daí vou fazer então o meu resumo desse ponto dentro de uma folha A4 inteira. Esse resumo aqui que eu escolhi para vocês é um resumo diferente porque é de um assunto extenso, que é controle de constitucionalidade. Então, controle é um assunto que não dá para você pegar metade de uma folha A4 e fazer o resumo. Então, eu preciso de um espaço maior, peguei a folha A4, dividi aí em 3 partes e fui colocando os pontos principais do assunto. Então, eu precisei de usar as duas faces da folha. Veja também, ó, várias cores, diferença de cores. Aqui a gente tenta resumir ao máximo, né? Colocar assim, pontos principais daquele assunto, tá? Justamente para ser um material resumido de revisão. O que acontece? Muitas vezes você tem o seu material e na medida que você continua estudando em outros livros ou assiste uma outra aula ou vai resolver questões, você verifica que algumas coisas que você está vendo ali não estão no seu resumo, então você precisa acrescentar. E às vezes é necessário que, olha só, nesse ponto mesmo de controle, depois em um segundo, terceiro, sei lá qual estudo, eu verifiquei que faltou aí algumas informações, então eu peguei metade de uma folha A4, olha só, e já acrescentei informações e juntei aqui no meu resumo. Depois, em um outro estudo, eu verifiquei que estava faltando mais informações. Peguei uma folhinha lá, um bloquinho de anotação, coloquei. Olha, depois ainda teve um outro estudo que eu verifiquei que faltou isso daqui. Peguei um post-it e coloquei. Então, esse material aqui de controle, eu gosto de mostrar ele para vocês verem como que funciona
um material de revisão para te ajudar no seu estudo. Você tem um material, você continua estudando, você acrescenta mais para ficar um material de revisão que você consegue matar um ponto inteiro de estudo com um único material de revisão que é seu, que você produziu, que você fez, tá? Daí tem outro modelo aqui que eu quero mostrar para vocês, que também é um material de revisão, mas ele já não é em forma de resumo, ele já está mais para uma espécie de mapa mental. Olha só, esse daqui. Esse aqui, ó, é direito civil, tá? Aqui é um material de bens, tá? O assunto. E aqui ele já está em forma de mapa mental. Qual que é a diferença, então, do resumo para o mapa mental? Perceba aqui que o mapa, esse aqui não é um mapa mental na essência, tá? Senão o Fernando Mesquita vê isso aqui, ele vai me matar falando que isso aqui é um mapa mental. Não é um mapa mental na essência, mas é um tipo de mapa mental. Por quê? O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um assunto principal, ó, bens. E desse assunto principal, eu vou puxando aí tudo que eu preciso falar sobre esse assunto. Então aqui eu puxo uma seta e vou falar aqui sobre os bens imóveis. Eu puxo outra seta aqui e vou falar sobre o bem de família. Eu puxo outra seta aqui, outra seta aqui e vou falar sobre os bens singulares e coletivos. Então perceba que isso aqui é uma espécie de mapa mental. Qual que é a diferença? É que no mapa mental eu tenho poucas palavras, tá? E sempre em forma de mapa mesmo. Tá vendo? Então aqui eu consigo, olha, eu não tenho resumo, não é um texto, é um mapa. Eu olho para uma parte e identifico um assunto, olho para outra parte e identifico outro assunto. E o que essa folhinha aqui, Paula? O que essa folhinha tá fazendo aqui? Porque depois que eu fui olhar o meu mapa, fui revisar, fui fazer questão, eu vi que estava faltando um assuntinho aqui no meu mapa. Eu peguei uma folhinha e acrescentei esse assuntinho aqui que estava faltando, tá? Então esse aqui é um tipo de mapa mental, tá? E aqui atrás eu tenho uma espécie de esquema. O que é esquema? Esquema é um esqueleto, tá? Então aqui, ó, é um esquema. Nome, tópicos. Tá vendo que eu não tenho texto nenhum? Só tenho palavras. Isso é um esquema, tá bom? Além, então, de resumo, além de ter mapas mentais, além de ter esquemas, eu também tenho fichamentos. O que é um fichamento? Fichamento, o nome já diz, né, que é em formato de fichas. Isso aqui é uma ficha que você compra lá na papelaria, tem diversos tamanhos, eu gosto desse tamanho aqui. E o objetivo do fichamento é fazer uma ficha daquele assunto. Nesse fichamento, você pode fazer texto ou pode fazer em forma de palavras-chave. Esse aqui mesmo, meu, tá em forma de palavras-chave, não tem texto, basicamente palavras sobre um assunto. Aqui eu falei sobre a classificação das constituições, então tem aqui a classificação, tá? E aqui atrás toda a classificação da Constituição Federal de 88, tá? Então esse aqui é um fichamento, tá? Também muito utilizado, são fichas aí, tem alguns estudantes, pessoal que gosta muito de fichamento, compra até um móvel que é utilizado para organizar os fichamentos também, bem legal para quem gosta, tá? E por fim aí, sim, né, nós temos o mapa mental. Mapa mental na sua essência, do jeito que o Fernando Mesquita ensina a gente a fazer. Aqui, ó, mapa mental. Esse mapa meu ainda tá faltando tem uma coisinha aqui que tá faltando que vocês vão ver. O que é um mapa mental? Olha só, mapa mental a gente sai do assunto principal, puxa setas e vai fazendo como se fosse uma ramificação desse assunto. Então o mapa ele cresce de dentro para fora, tá vendo? Então você começa com um assunto e você vai ramificando esse assunto até esgotar esse assunto dentro do mapa. Esse mapa, gente, ele vai funcionar sempre com palavras-chave.
Quanto menor o número de palavras, melhor é, porque você vai fazendo o seu cérebro ligar essa palavra ao assunto. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho ação penal, o assunto é ação penal, processo penal. Então daqui eu já puxo, olha, quais são os tipos de ação penal que eu tenho? Pública, privada, secundária, pública, subsidiária da pública. Dentro da pública, o que eu tenho? Condicionada e incondicionada. Condicionada por representação, por requisição. Então, vocês vão vendo aqui, ó, que ele vai crescendo, a ideia vai crescendo. Então, eu comecei aqui de ação penal, fui por tipo, ação penal pública, pode ser condicionada ou incondicionada, e aqui eu vou ramificando. O que está faltando aqui nesse mapa mental? Mais cores e desenhos. Porque o objetivo do mapa mental é fazer com que o cérebro olhe para isso daqui e já consiga puxar todas as informações que eu tenho aqui dentro. Então, eu estudei ação penal, venho aqui e faço o meu mapa. Por quê? Porque a hora que eu voltar nesse mapa aqui, eu vou conseguir olhar isso daqui e vou lembrar de tudo que eu estudei. Então, o ideal seria que tivessem várias figurinhas, porque o nosso cérebro assimila melhor com figuras, né? Então, o objetivo é que seria... Eu não consigo fazer figurinhas, eu sou péssima de fazer figurinhas. Mas o Fernando Mesquita fala que a gente tem que insistir nisso, né? Então, esse aqui, sim, é um mapa mental. Olha, tá? Esse é um mapa mental. Ah, Paula, mas eu não consigo. Não consigo fazer, e eu não consigo fazer resumo, eu não consigo fazer esquema, eu não consigo fazer mapa mental. Eu posso pegar um pronto, achei um legal na internet, eu posso pegar? Olha só, eu tenho também. Mapas, na verdade, esse aqui não é um mapa, né? Esse aqui é um resuminho, em forma de esquema. Pronto, peguei lá, achei super legal, processo legislativo. Olha só, na metade de uma folha 4, tá tudo aqui, tudo que eu preciso, todas as informações, né? Se tiver alguma coisa faltando, depois eu venho aqui, coloco, e super legal, com setinhas. Eu tenho, peguei pronto lá. Tem problema? Não, não tem. É o ideal? Não, não é o ideal, tá? Por que não é o ideal? Porque o objetivo aqui é que a gente produza o nosso material. O objetivo aqui é fazer com que o nosso cérebro esteja na forma ativa, ou seja, é colocar o nosso cérebro para trabalhar. Quando eu venho e faço o meu resumo, faço o meu esquema, faço o meu mapa, pego lá minhas canetas coloridas, e tenham canetas coloridas, tá? Ah, não, isso é muito frufru, isso é muito Nutella para um concurseiro. Não, você vai ter suas canetas coloridas para fazer os seus resumos. O cérebro gosta disso, o cérebro gosta de ver coisas destacadas, diferentes. Isso chama atenção, tá? Então, não é o ideal eu pegar, imprimir, né, comprar um mapa, um resumo, pronto. Não é o ideal. Porque o ideal é eu fazer o meu material, eu colocar o meu cérebro para funcionar. E é tão incrível que se você faz isso, quando você pega o seu próprio material para revisar, o seu cérebro te lembra onde que está aquela palavra que você escreveu. Ele vai te lembrar o local da folha que está aquilo ali escrito. Porque a produção foi sua. Mas se de tudo, no início, você tiver dificuldade e você quiser adquirir, quiser pegar da internet, quiser comprar, quiser pegar de um amigo que tem várias, tudo bem, o importante é você ter, mas que isso não seja um impedimento para você tentar sempre fazer o seu, tá? Então nem que seja assim, ó, você pegou lá, gostou, e você vai de início copiar esse daqui, né? Você vai pegar esse daqui e vai copiar para um papel. Pelo menos você já está fazendo o seu cérebro funcionar de alguma forma, que não seja só lendo, que não seja só vendo algo pronto, você está fazendo ele produzir alguma coisa, nem que seja na cópia. E que isso seja um hábito para que dessa cópia você parta para o próximo passo, que é produzir o seu, que é fazer o seu, tá? Isso aqui porque é importante? Porque vai chegar uma hora que você não vai mais ficar estudando todos os pontos lá naquele seu material do PDF, ou vendo as suas videoaulas, ou lendo os seus livros. Você vai estudar só com o seu material de revisão. Principalmente quando sai o edital. Imagina aí que sai o edital, você tem 2, 3 meses para a prova, né? 45 dias aí para uma prova, ou 3 meses para uma prova. Como que você vai pegar um material completo para estudar? Você vai pegar os seus resumos, as suas revisões, tá? Para fazer as suas revisões, você vai pegar os seus resumos. Daí a importância de ter os seus resumos. Então, estude fazendo resumo. Não espera terminar de estudar para fazer o resumo. Já vai estudando e fazendo resumo.
Estudou o seu ponto 1 hoje, desse ponto 1 você já produz o seu resumo, tá? Então vai estudando e fazendo resumo, estudando e fazendo um mapa mental, sempre ao mesmo tempo. Guarde esses resumos, guarde esses materiais em um local específico, compra aí uma pasta. Eu gosto muito de pasta tipo fichário, tipo pasta que tem várias divisórias, e aí daí eu pego cada divisória e coloco para uma matéria específica. Tem gente que gosta de fichário, vai lá e perfura e coloca. Tem gente que gosta de pasta plástica, fica a seu critério. Desde que você guarde isso, né, em um local que vai servir para você. E para terminar, não adianta nada você fazer resumo, fazer esquema, fazer fichamento, fazer mapa mental e não usar, né? Às vezes a gente tem ilusão assim, ó, estudei, fiz lá o meu resumo, ficou ótimo, olha só, ficou ótimo, maravilhoso, pronto. E aí? E aí você passa 1, 2, 15 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses sem nem pegar nesse material. Para que serviu isso aqui? Para nada. Isso aqui é uma ilusão, né? Então, que o seu material seja de fato utilizado, que o seu material seja de fato um material para o seu estudo. Então, esse é o material que você vai usar para revisão. Se não revisar, não vai ter adiantado nada fazer esse material todinho aqui. Você gastou seu tempo à toa, né? Que você poderia estar fazendo outra coisa, você gastou seu tempo à toa. Então, faz e usa, tá? Bom, isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. E qualquer dúvida, a gente está aí à disposição para poder auxiliar vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.